Boa tarde, pessoal. Depois de um bom tempo, hoje é um dia muito feliz para a gente, porque a nossa equipe chegou a um marco legal, que foi de terminar uma coisa que a gente estava precisando há muito tempo aqui no Pagar.me, que é a nossa biblioteca de JavaScript versão 3. O pessoal de plataformas trabalhou já na biblioteca de PHP versão 3, eles fizeram um trabalho bem legal e isso tracionou o desenvolvimento dessa biblioteca nova para JavaScript. Bom, por que a gente fez isso em primeiro lugar, né? A gente tem bibliotecas para Ruby, para Python, para PHP. Essas libs são libs que cobrem bem legal a API, então as pessoas conseguem já baixar essas bibliotecas, elas estão distribuídas nos lugares certos. E a biblioteca de JavaScript que a gente tem hoje, ela é muito mínima, ela é muito pequena. Ela foi usada para criar o nosso checkout, então intencionalmente ela foi feita para ser uma biblioteca pequena, para que não pesasse e o checkout pudesse carregar rápido. Porém, né, a gente só tem card hash e validations dentro dessa biblioteca, mais algumas outras coisinhas, mas a gente precisa de mais algumas outras. A gente gostaria de dar experiência para os nossos usuários, que eles possam usar uma biblioteca JavaScript completa, né? Afinal, o Pagar.me é feito em JavaScript, né? Essa biblioteca que a gente tem hoje, ela não implementa todos os endpoints da nossa API e ela é difícil de trabalhar com tecnologias modernas, né? Como ela foi desenvolvida há algum tempo atrás, ferramentas como Webpack e outros módulos bundlers não eram uma coisa padrão e bem difundida na comunidade ainda. E essa biblioteca tem dificuldade de trabalhar com isso. Bom, o que a gente conseguiu chegar? Qual foi o resultado desse trabalho que a gente fez? Primeiro, a gente tem uma interface baseada em promises, que é uma coisa moderna, do JavaScript moderno, e a gente tem que abraçar essa causa. A gente está implementando todos os endpoints da nossa API, literalmente a gente implementou todos os endpoints que estão no nosso Express, literalmente. A gente criou uma maneira rápida de gerar card hashes, que não é mais necessariamente baseada numa classe, etc. e tal, como era na Pagar.me.js anterior. A gente está fazendo validação da assinatura do postbacking, então as pessoas que usam JavaScript, nossos clientes vão conseguir validar postbacks de uma maneira mais fácil, sem precisar implementar a regra de assinatura HMAC e etc. A gente colocou validação de documentos com uma interface bem bacana, bem interessante essa maneira de validar. E o principal, né, ela tem que funcionar em ambos Node.js e browser, afinal essa é a ideia de uma biblioteca JavaScript, né, ela tem que funcionar nos dois. Bom, algumas challenges que a gente teve que entender e trabalhar em cima, né? A Pagar.me autentica seus clientes de várias maneiras, né? Você pode, por exemplo, no back-end, o recomendado é você usar uma API Key, que é uma chave privada e segura que você tem que manter em segurança. Enquanto no front-end a gente tem uma chave que é pública, que é a Encryption Key. Mas às vezes você quer fazer uma dashboard para conectar com o Pagar.me e você quer logar também com usuário e senha. E a partir do momento que você logou com o usuário e senha, você ganha um Session ID. Então você tem outra estratégia de autenticação para essa biblioteca. E atualmente a biblioteca de JavaScript, ela simplesmente você muta uma variável chamada API ou Encryption Key. E a gente achou que a gente podia fazer melhor. Porque qual que é o grande ponto, né? A gente precisa dar uma biblioteca que, a partir do momento em que o usuário inicialize essa biblioteca, ele tenha certeza que todas as chamadas que ele faça para essa biblioteca vão funcionar. Para, por exemplo, algum tipo de inicialização incorreta não trigar uma falha inesperada no meio da execução do programa. Então a biblioteca ela é interessante porque quando você inicializa ela já inicializa funcionando. E o mais importante para a gente, resolver isso mantendo uma experiência boa para o desenvolvedor. Porque desenvolvedores gostam de trabalhar com APIs gostosas de trabalhar. Quanto melhor é a API, mais fácil de você fazer as coisas e mais divertido é você trabalhar em cima disso. Então a gente quer deixar que os desenvolvedores que integram com a nossa API tenham uma experiência gostosa de trabalho, porque a gente também gosta disso aqui dentro. Bom, como que a gente resolveu essa coisa de várias estratégias, né? Bom, a gente volta aos design patterns, né? A gente revisita alguns design patterns que já eram padrões e conhecidos no passado, super difundidos em linguagens orientadas a objeto e que a gente acabou perdendo um pouco desses patterns de JavaScript, ou porque a linguagem faz esses patterns não fazerem sentido, ou eles já estão implementados como module pattern. E aí a gente chegou à conclusão de que o pattern interessante era o strategy pattern. Eu vou dar uma mostradinha no código para vocês entenderem o que funciona, mas basicamente
A autenticação tem uma interface padrão, são vários objetos de autenticação, módulos de autenticação, e a seleção é feita em runtime. Então, de acordo com o que você usa, se é e-mail e senha, se é API Key ou Encryption Key, a gente seleciona essa autenticação e executa ela para você, para o usuário. Bom, vou mostrar para vocês como é que as coisas estão. Essa lib ainda não está realizada, a gente está lançando ela com este vídeo. Então, nos detalhes do vídeo aqui, vocês vão conseguir ver o link para ela. A gente vai estar disponibilizando numa CDN já para quem quiser utilizar no browser. E deixa eu mostrar o README para vocês darem uma olhadinha. Bom, basicamente esse é um READMEzinho básico que a gente tem aqui dentro. Tem as instruções de uso, como você pode instalar com Yarn, com NPM, como você pode utilizar com Node usando ES6 Modules, como você pode usar com Require também. Com browser funciona se você está, por exemplo, usando um Webpack da vida ou algum outro módulo bundler, você pode importar ela dessa maneira e a biblioteca já está compilada, minificada com todas as dependências prontas para ser importada para uma build, por exemplo, do seu bundler. E também funciona com Require. E também a gente está disponibilizando agora na CDN, uma versão 100% versionado, a distribuição dessa biblioteca também para funcionar no browser como uma variável global pagar-me. Então, poxa, às vezes você só quer fazer aquele CodePenzinho básico e um exemplo para alguém, ajudar alguém, ou mesmo a gente precisa, nosso suporte pode ajudar mais fácil nossos clientes com esse CodePen. Então a gente disponibiliza uma build com variável global também, porque nem todos os projetos precisam usar um baita módulo bundler para fazer um index HTML só, né? A gente fez o JS Docs basicamente em tudo. A gente tentou documentar bastante a API, colocar os payloads que a gente espera, as funções que tem. Essa coisa do Opts eu já vou explicar para vocês como é que funciona. E o interessante é que, como esse projeto é um projeto open source, qualquer coisa que vocês encontrarem, que vocês queiram melhorar ou que esteja errado com a definição, qualquer coisa que você esteja interessado em ajudar a contribuir, ela será super aceita. Assim. A gente está super aceitando contribuições da comunidade e tentando super responder rápido para ter essa interação rápida, né? Porque não adianta a gente criar um produto que é validado só pela gente, mas as pessoas que estão usando não estão gostando. Então, a gente gosta de feedback rápido e vai tentar resolver as coisas as soon as possible para deixar a biblioteca legal para todo mundo. Bom, agora tá, falei várias coisas, mas como é que eu uso? Isso é o que importa, né? Bom, a gente criou um conceito nessa biblioteca de um cliente. O que é um cliente? O cliente é um objeto que vai ser usado para pré-deixar salvo algumas coisas que você precisa. Como, por exemplo, se eu me autentiquei com usuário e senha, eu preciso deixar salvo um Session ID. Se eu estou autenticando com API Key, eu preciso deixar ela salva em algum lugar. E ao invés de você passar essa variável, que sei lá, você guardou no teu programa em algum lugar, toda hora que você for chamar a biblioteca, ou inicializar um objeto, uma instância com um new e etc e tal, não, você usa esse connect, né? Então, tem dentro do pacote pagar-me, tem um subpacote client que tem essa função connect. E a função connect, você passa um objeto que tem, por exemplo, e-mail e password, e esse cara vai fazer a autenticação no nosso serviço e vai te retornar um objeto cliente que você pode usar ele para fazer tudo. Está tudo dentro do cliente. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando todas as transações que esse usuário e senha tem dentro da organização dele. E aí estou dando um log nela. Como tudo é baseado em promises, você pode fazer essas chains de then e muitas vezes você pode simplesmente dar um client transactions create e logo depois dar um list nos payables dele. Porque as chains vão jogando um objeto de uma cadeia para outra. E também o gerenciamento de erros se torna simples, porque se esse connect não funcionar, ele vai cair nesse den aqui e você vai poder tratar o erro de algum jeito. Então você pode adquirir o cliente em uma parte do código e deixar ele salvo em algum lugar do seu programa, do seu single page app, por exemplo, e quando você conecta esse cliente, ele é uma garantia de que funciona para você. Ele te dá essa garantia de que funciona. Tanto com usuário e senha, quanto por API Key, quanto por Encryption Key, a gente sempre valida se essa informação está válida. Então é garantia de que o cliente funciona. Como tudo é baseado em promises, se você não gosta dessa chain de thens, você também pode usar generators do ES6 com yield
para tornar o código um pouco mais procedural. Você vai usar try catch, mas você tem essa liberdade de adaptar a biblioteca à sua necessidade. Ela não enforça necessariamente você usar isso. Você pode usar yield ou você pode usar uma promise chain. E aqui tem as outras estratégias, né? Para usar a API Key, o connect é o mesmo. Você simplesmente passa um objeto que contém a API Key. E se você está usando com encryption key, então você passa um objeto com encryption key. Poxa, parece isso meio mágico e tal, como é que isso tudo funciona? É um if gigante desse tamanho que vocês estão comparando se tem uma coisa ou não? Não, essa parte é interessante. Bom, aí que entra a parte da estratégia. Aqui dentro do diretório client, a gente tem um diretório de estratégias que são usadas para selecionar, para fazer a autenticação de acordo com o que você está fazendo. Então, por exemplo, todas as estratégias implementam uma função chamada execute, que elas exportam para fora, e elas geram um body que vai ser usado daqui para frente e vai ser feito um merge do body da estratégia com o body da request que você está fazendo. Porque a API do Pagar.me aceita no body a API Key, a Encryption Key, o Session Token. Então, basicamente, a gente está salvando isso dentro do cliente, quando a estratégia é executada, e no final, quando a requisição realmente vai ser feita, o que está salvo dentro do cliente é feito um merge com o objeto da requisição e passado para frente, de maneira com que você não precise informar a API Key toda vez. Então, aqui é extremamente simples. Ele está fazendo alguns merges de conteúdo das opções que você pode passar. A mesma coisa funciona para Encryption Key. Basicamente o mesmo código que desestrutura o Encryption Key e coloca dentro de um objeto body. E a mesma coisa com usuário e senha. Porém, com usuário e senha, a gente precisa criar uma nova sessão para o usuário e só depois que a gente cria essa nova sessão para o usuário que a gente pega o Session ID e coloca isso dentro do nosso client, porque o que realmente permite o usuário acessar a API é o Session Token, não o usuário e senha, exatamente para você não ficar passando o usuário e senha toda vez. E como que o cliente faz para fazer toda essa verificação maluca, né? A gente usa o Lambda, então o código pode parecer um pouco estranho para vocês a princípio, mas ele se provou bastante interessante nesse projeto para facilitar e tornar o código um pouco mais legível para a gente. Então a gente tem um criador de estratégias aqui, deixa eu dar um zoom mais para vocês verem. E basicamente o que esse cara vai fazer? Esse bloco de conde, ele faz como se fosse um switch case, né? Onde é um array que tem um outro array, no qual o primeiro índice é um predicado e o segundo índice é uma callback que vai ser executada caso esse predicado for verdade. Então, basicamente, o Strategy Builder, o que ele faz? Ele verifica, tem e-mail e password? Então a estratégia é login.build. Tem API Key? Opa, e tem uma propriedade sync, esse aqui a gente está depreciando, inclusive, na biblioteca em breve, ele escolhe essa outra estratégia. Então, basicamente, esse bloco decide, com base nos parâmetros que foi passado no objeto de autenticação, qual é a estratégia que vai ser executada. E ele só faz isso, ele só retorna o objeto, a função da estratégia que vai ser executada. E aí, no final, a gente faz umas outras coisas meio estranhas aqui para validar se a chave está ok, validar se foi passado, indicar que você passou um objeto de autenticação inválido, então o teu cliente sempre vai retornar erros que são fáceis de você entender e tratar. E no final das contas, a única coisa que a gente faz é realmente executar a estratégia. A gente tem uma função de find para você detectar qual é a estratégia, de acordo com o payload que foi passado. A gente pega a estratégia e retorna, que na verdade nada mais é que uma função que sabe extrair daqueles parâmetros que foi passado para o client connect e salvar dentro do cliente um resultado, que pode ser ou síncrono, que é basicamente no caso da encryption key e da API key, os próprios objetos, ou no caso do usuário e senha, o Session ID, que precisa fazer uma requisição para buscar. Tá ok, mas e como isso é implementado do lado realmente das requisições, né? Um exemplo que eu vou dar aqui é de transactions. Transactions.js. Nós temos uma função find_one aqui, por exemplo, que recebe opts. Esse nome é meio estranho, a gente até teve algumas brigas aqui dentro por causa disso, né? Mas
é porque a gente realmente não conseguiu encontrar um nome melhor para esse objeto, mas eles são opções. Opções do quê? Opções da nossa request. Essa biblioteca de request, na verdade, ela é baseada no fetch, que é uma especificação do HTML5 agora, né? E ela tem umas melhorias que são para gerenciar erros da nossa API e deixar os erros uniformes e também transformar os bodies de acordo com os requisitos dos métodos, né? Por exemplo, um get não deveria ter um body. Então, quando você faz uma pesquisa por um get, a gente transforma numa query string para passar para frente. Então, toda aquela coisa que você teria que fazer, a gente deixou abstraída dentro dessa biblioteca. E basicamente, esse opts ele acaba sendo passado numa cascata. Então, isso torna o código um pouco mais simples e permite duas coisas que são interessantes. Uma delas é, se eu quero usar o client vai usar essa coisa de currying para aplicar só o parâmetro opts, que vai ter a sua encryption key, session token e etc. E retornar uma função find one que só aceita o body. Então você não vai precisar estar passando toda vez isso. Mas se você quiser usar essas funções do seu jeito, sem um client, você pode estar passando opts sem necessariamente usar o client. Então a gente dá as duas possibilidades de usar tanto por dentro de um client quanto por fora. E aí você provê os parâmetros de autenticação do jeito que você prefere. Beleza. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, mas eu gostaria muito que vocês acessassem essa nossa documentação, dessem uma conferida num geral. A gente tentou deixar as docs o melhor possível, com links para a nossa documentação da API oficial e etc. E assim, a única certeza que a gente tem sobre essa biblioteca é, a gente está lançando ela hoje, mas isso não significa que ela está pronta. Quando que ela vai estar pronta? Quando ela estiver se provando útil para as pessoas, né? Quando a gente estiver usando, quando nossos clientes estiverem usando e quando as pessoas estiverem felizes. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com a ajuda de todo mundo que queira ajudar. Então, hoje o repositório está privado, a gente está deixando ele público como pagarme-js, está no link do vídeo para vocês verem. E contribuam, abram issues, falem de problemas que vocês estão tendo, deem casos de uso que vocês precisam implementados na biblioteca, nos ajudem a melhorar. Apontem melhorias de documentação, apontem o que for necessário. E assim, sobre tudo isso tem mais uma coisa, né? O que ainda está faltando nessa biblioteca? Por isso que eu digo, ela não está terminada. A build está grande, ela está com 650k. A gente simplesmente foi usando bibliotecas que nos eram convenientes para o desenvolvimento, sem prestar atenção nisso durante o desenvolvimento do projeto. Isso significa que a gente não se preocupa com isso? Não. A gente se preocupa com isso, mas não era uma preocupação nesse momento, dado que a gente gostaria muito de usar essa biblioteca em Node. Mas sim, a gente vai estar trabalhando para diminuir essa build, removendo dependências que não precisa, simplificando dependências. O suporte a ES6 módulos também pode ser melhorado. A gente tentou fazer suporte a ES6 módulos full, só que o problema é que a gente precisa fazer suporte tanto a ES5 quanto a ES6 módulos. Então a gente não poderia destruir a experiência da maior fatia do mercado, que é basicamente ES5 ainda. E a documentação pode ser melhorada. Com certeza tem muita coisa que a gente pode simplificar na documentação para que as pessoas possam acessar essas docs e serem autossuficientes. A gente também está adicionando as docs da biblioteca no nosso docs beta, que também é meio que um lançamento para vocês hoje, isso. Então é docsbeta-beta.pagar.me. A gente está colocando os exemplos da biblioteca de JavaScript dentro dessas docs. Então, hoje essas docs vão virar oficiais em breve, mas hoje elas ainda não estão necessariamente. Se você buscar aqui transações, vocês já vão ver que tem a documentação dela. O pessoal aqui teve a paciênciazinha de testar muitos desses exemplos, mas como a gente não teve tempo necessariamente de testar todos, então talvez tenha alguns que tenham problemas. Achou um problema? Tem um botãozinho Suggest Edits. A nossa internet está um pouquinho lenta aqui. Aí, veio. Tem um botão de Suggest Edits aqui. Clica nesse botão, sugira uma edição pra gente, a gente vai tentar atualizar essas docs para atender. E assim, a gente só vai conseguir chegar nisso com a ajuda da comunidade. Ah, mas você está dizendo que você está jogando a responsabilidade para a gente? Não.
A gente não consegue testar em todos os ambientes, então o seu feedback é importante para a gente. O feedback tanto dos nossos clientes externos quanto dos internos. Então o pessoal que está assistindo essa talk aqui no Pagar.me, qualquer problema, reportem para a gente. Nós vamos tentar melhorar e nós vamos tentar fazer ficar melhor. Então só rapidamente aqui, por exemplo, uma captura de transação, você pode clicar em JS e você tem o exemplo da biblioteca de JavaScript aqui. Opa! Está um pouco travado, porque acho que o computador está sem bateria. Mas é isso. Cadê? Capturando uma transação. Ó, aqui tem o exemplo, esse exemplo autocontido. Se você copiar ele e colar no Node, vai estar funcionando tranquilo. Bom, eu acho que assim, da apresentação mesmo que eu tinha para falar para vocês era isso. A gente está liberando essa lib hoje. Comentem no vídeo, comentem aonde for possível. Falem no GitHub, falem aonde for. É isso, pessoal. Obrigado.